Está começando mais um programa Deixa Deus Curar a Sua Alma. Aqui quem vos fala é a missionária Neri Neumann e nós estamos aqui juntinhos para falar de Deus, para falar de Jesus Cristo de Nazaré, para falar do Espírito Santo de Deus, aquele que conduz a nossa vida, a nossa existência. Você que está sintonizado neste programa, o programa da Rádio Esperança, rádio idealizada, rádio cuidada pelo nosso amigo, nosso irmão em Cristo, Gabriel, que congrega ali na igreja 38K, uma igreja onde Deus é adorado. Venha conhecer, venha servir, venha estar conosco, venha congregar conosco, venha servir a este Deus na igreja 38K. Convido você a mudar a sua história, mudar a sua sorte, a mudar a forma como você encara a sua vida, encara a sua existência, porque só existe um único Deus, Criador dos céus e da terra. Só a Ele adorarás, somente a Ele se curvarás, somente a Ele curvarás. Então, convido você neste momento a nós fazermos uma oração a este Deus maravilhoso, Deus zeloso, que tem cuidado de mim, tem cuidado de você, de forma especial. Porque se até aqui Ele nos trouxe, Ele vai continuar nos conduzindo até a volta de Jesus, ou até que Ele nos leve para o encontro com Jesus Cristo. Aonde você estiver neste momento, peço que você tire um momento de reflexão, peço que você tire um momento para fazermos uma oração, para juntos nos ligarmos ao nosso Pai. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos curvamos diante de Ti e dizemos, Senhor Deus, que nós somente Te adoramos, somente a Ti adoramos, somente a Ti glorificamos e bendizemos. Para dizer, Senhor Deus, que Tu és o Senhor e Salvador das nossas vidas. Para dizer que Tu és tudo nas nossas vidas. Para dizer, Papai, que sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nós não sairemos daqui, não conseguiremos ir para lugar algum. Porque Tu és o nosso guia, Tu és a nossa promessa, Tu és o nosso Criador, Tu és aquele que direciona nossos passos. Sem Ti nada podemos fazer. Senhor, eu Te peço uma bênção especial pela vida daquele que nos acompanha por esta rádio. Te peço uma bênção especial sobre a vida daquele que está nos ouvindo neste momento. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar as maravilhas que Tu já fizestes nas nossas vidas e as maravilhas que o Senhor ainda fará. E não somente isso, Senhor, nós queremos Te agradecer pelo ar que respiramos. Nós queremos Te agradecer por estarmos de pé, por nós estarmos de pé no dia de hoje, quando muitos desceram a cova fria no dia de hoje. Muitos estão a lamentar e chorar os seus mortos e nós estamos aqui, com a oportunidade de louvar e bendizer o Teu santo nome. Senhor, ainda que nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza, ainda que nós venhamos a passar por lutas e dificuldades, que a nossa fé em Ti, ela jamais seja abalada. Que a nossa fé em Ti, Senhor Deus, ela jamais seja colocada de forma a duvidar da Tua existência. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Sem Ti nós nada podemos fazer. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé. Que nós possamos olhar para o horizonte e contemplar as belezas que Tu criastes. Que nós possamos olhar para cima, Senhor, e contemplar esse céu maravilhoso que o Senhor formou. Que nós possamos olhar para o nosso irmão e ver a perfeição que o Senhor criou na terra. Senhor, nos enche do Teu amor sobrenatural. Nos enche, Senhor Deus, da Tua cura divina. Nos enche, Senhor Deus, de dons espirituais, para que nós possamos partilhar com o próximo o amor que o Senhor tanto nos ensinou. Porque o Senhor mandou o Teu Filho amado para morrer morte de cruz em nosso lugar, por nossos pecados. O Senhor mandou o Teu Filho amado para vir à terra. Senhor, abre os nossos olhos,
abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar o quão grande Tu és nas nossas vidas, o quão maravilhoso, como Tu és bom e o quanto Tu tens cuidado de nós. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Nós Te bendizemos e Te louvamos. Em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Para quem sintonizou o programa agora, aqui quem vos fala é a missionária Nery Neuma. Estamos aqui no programa Deixa Deus Curar a Sua Alma. Vamos ouvir agora uma linda canção cantada pela lindíssima Fernanda Brum, Coração que Sangra. A vida me pregou mais uma peça, por essa eu não pude esperar. Tudo que sonhei desmoronou. Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui. Deus me prometeu assim. Vou clamar até que o céu se abra sobre mim. Com Teu poder vem me curar, com Tua mão cicatrizar esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Teu Senhor, não importa o que a vida me causou. Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui. Deus me prometeu assim. Vou clamar até que o céu se abra sobre mim. Com Teu poder vem me curar, com Tua mão cicatrizar esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me. Sou completamente Teu Senhor, não importa o que a vida me causou. Vou Te adorar, ó Deus, com toda a força em mim. Troca o meu coração pelo Teu, ressuscita-me.
Estamos de volta com o nosso programa, tivemos um breve intervalo e agora nós vamos ouvir a palavra de Deus que foi escrita por Paulo. Paulo, ele foi um apóstolo, o apóstolo dos gentios, ele foi perseguidor da igreja, ele era um fariseu, ele era um grande perseguidor dos cristãos. Ele tinha cartas assinadas em sua mão, que por onde ele passasse, se encontrasse um seguidor do caminho, um seguidor da seita ou caminho, que era como eram considerados aqueles que seguiam a Jesus Cristo, ele tinha autoridade para matar e para prender. Então, Saulo, quando ele era perseguidor, o nome dele ainda era Saulo, ele perseguia a igreja de Jesus Cristo. E depois ele se transformou no maior apóstolo de todos os tempos. Então hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, que sofreu açoites, sofreu prisões, sofreu naufrágios, tentaram matá-lo, teve que fugir, mas ele se sobressaiu a tudo isso porque Jesus Cristo de Nazaré teve um encontro com ele. E você, meu amado ouvinte, Jesus Cristo de Nazaré já teve um encontro contigo? Então vamos juntos saber mais sobre Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele estava indo para perseguir os cristãos, né? Ele tinha cartas assinadas, como ele era da sinagoga, ele tinha cartas assinadas que autorizavam ele a prender os cristãos, inclusive a matá-los. Então ele tinha toda a autoridade em suas mãos para fazê-lo, porque eles não consideravam aqueles que seguiam a Jesus Cristo de Nazaré como uma religião, como alguém que deveria ser seguido, mas sim como uma seita, né? Era chamada a seita O Caminho. Seita O Caminho era chamada a seita daqueles que seguiam a Jesus Cristo de Nazaré. Paulo era o apóstolo dos gentios, chamado de Saulo, benjamita, natural de Tarsis, Ásia Menor. Ele era um fariseu, educado em Jerusalém, cidadão romano, como já falei aqui, perseguidor de cristãos. Ele foi convertido a Cristo. Quando Saulo ouviu aquela voz, quando ele estava no caminho de Damasco, que ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, naquele exato momento, ele caiu ao chão. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, porque as distâncias eram percorridas a cavalo. A Bíblia não fala exatamente que ele estava num cavalo, montado num cavalo, mas a gente deduz, a gente supõe que ele estava num cavalo, porque eram distâncias longas. 240 quilômetros era a distância de Jerusalém até Damasco. Então, nós podemos deduzir que não se percorre 240 quilômetros a pé, né? Deduz-se que a condução daquela época eram cavalos, eram camelos, muito usados camelos lá. Então, Saulo certamente caiu do cavalo, caiu do camelo, ou que estava andando a pé, não importa. O que importa é que ele caiu ao chão. E ali ele pergunta: quem és? E Jesus Cristo de Nazaré responde: sou eu a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E naquele exato momento, Saulo fica cego. Naquele exato momento, Saulo, ele já cai cego no chão e precisa ser conduzido. A partir daquele momento, ele não enxergava mais nada. Mas naquele momento, ele não enxergava o mundo natural. Mas ele passou a enxergar o mundo espiritual. Ele passou a enxergar Jesus Cristo de Nazaré. Naquele momento, ele não via o mundo natural, mas ele viu o melhor, ele viu a Cristo. Aleluia, glória a Deus.
Ele viu a Jesus Cristo de Nazaré. O próprio Jesus Cristo de Nazaré se apresentou a ele. O próprio Jesus, ele mesmo fala nas cartas dele, o apóstolo Paulo, ele fala: eu não convivi com Jesus como vocês conviveram, mas eu tive um encontro com o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Eu vi a Jesus Cristo de Nazaré. Depois que ele ascendeu aos céus, eu tive um encontro com ele. Que coisa mais maravilhosa do que essa? Assim como nós não vivemos na época de Jesus, nós não pudemos ter o prazer de conhecer Jesus fisicamente, de saber como ele é, mas nós temos o prazer de sentir a presença dele, de ter um encontro espiritual com esse Jesus, com aquele que mudou as nossas vidas, a nossa história. A nossa vida é uma antes de conhecer a Jesus. E a nossa vida é outra depois que nós conhecemos a Jesus Cristo de Nazaré. E nós continuamos em uma constante evolução. Porque não para, a vida do cristão ela não pode ficar estagnada. No dia a gente conhece a Jesus e a gente está cheio de falha, de defeito, de erro, de pecado. E ali nós vamos caminhando passo a passo com Jesus, nos aperfeiçoando. A gente continua pecando, continua errando, mas continua pedindo graça a Deus, continua em evolução, constante evolução. A nossa vida com Cristo é uma constante evolução, não pode ficar parada. A nossa vida com Cristo não pode ficar estagnada. Nós não podemos querer servir a Jesus Cristo de Nazaré, nós não podemos querer a salvação que Jesus Cristo nos proporciona e essa salvação ficar só conosco. Nós devemos nos preocupar com a salvação do nosso irmão, com a salvação da nossa casa, com a salvação daqueles que nos rodeiam, com a salvação das pessoas no nosso trabalho, na escola, aonde quer que nós estejamos, na rua, pessoas que nós encontramos na rua, pessoas que nós encontramos aleatoriamente. Nós temos que ter sempre a palavra de Deus para falar para essas pessoas. Quando nos perguntarem qual a razão da sua crença em Deus, qual a razão de você servir a Jesus Cristo de Nazaré, nós temos que ter na ponta da língua para falar o porquê que nós servimos a esse Deus maravilhoso. O que Ele fez na nossa vida. Darmos o nosso testemunho. A nossa vida tem que ser uma carta. Uma carta. Onde as pessoas possam enxergar o brilho do Evangelho através das nossas vidas. Glória a Deus. Por isso que o cristão deve ter uma vida totalmente diferenciada, porque a nossa vida é uma carta que deve ser lida pelos outros e falar assim: aquela pessoa, aquele fulano era assim, assim e assim. Hoje fulano é assim, assim e assim. E é assim que deve ser, né? É assim que deve ser na nossa vida. Então, os olhos de Saulo, eles estavam abertos, porém ele não enxergava. Talvez nós estejamos iguais a Saulo, sem enxergarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Talvez nós estejamos cegos, insensíveis a coisas, situações que Deus está tentando nos mostrar, que Deus está tentando fazer, que Deus está tentando direcionar e nós não estamos tendo esse direcionamento. Talvez nós estejamos cegos igual a Saulo, que Jesus estava ali o tempo todo, as pessoas estavam pregando acerca de Jesus Cristo de Nazaré e ele estava completamente cego e não enxergava aquilo que estava diante dos seus olhos. Talvez nós estejamos insensíveis aos comandos de Deus,
aos desígnios de Deus. E talvez Deus tenha dado uma ordem para você ir para Nínive e você está indo para Tarsis. Talvez Deus já deu uma ordem para alguém aqui nesta manhã. Talvez Deus deu uma ordem para você que está aqui nesta manhã. Faça tal coisa. E você tem endurecido o teu coração e tem agido de forma diferente daquilo que Deus tem direcionado. Deus talvez esteja dando uma ordem para você seguir tal caminho e você está seguindo para outro caminho totalmente diferente. Aleluias. Talvez Deus mandou você ir e você quer ficar. Talvez Deus já deu ordem para você fazer determinada coisa e você está em cima do muro e não se decidiu. Talvez, como a gente costuma dizer, você já está com a faca e o queijo na mão e não sabe o que fazer, não sabe como agir, não sabe por onde começar. Deus já deu todo o direcionamento, Deus já fez todo o croquis de tudo aquilo que você deve fazer, como começar, por onde começar, quem procurar, aonde ir, com quem falar, mas você está inerte, parado, paralisado, porque o medo nos aprisiona, o medo ele nos paralisa, o medo ele faz com que nós retrocedamos, quando nós devemos avançar, quando nós devemos ir adiante, o medo faz com que a gente paralisa. E quem é que causa o medo nas nossas vidas? O inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas nos traz medo, nos traz insegurança, nos dizem que nós não somos capazes, nos dizem que nós não vamos conseguir, nos dizem que nós somos incompetentes. Porque essa é a função do inimigo. Essa é a função de Satanás, dizer que nós não vamos conseguir. Dizer que nós somos pequenos, pobres, pecadores. E somos mesmo, pequenos, pobres, pecadores. Mas diante de Deus, Deus nos faz grande. Deus nos faz grande. Deus nos faz audaciosos. Deus nos faz capazes de conseguir, de conquistar coisas grandes. Quantos aqui já conseguiram coisas grandes na vida? Coisas que pensávamos que não éramos capazes de conseguir. E conseguimos. E Deus nos capacitou. Deus nos capacitou e Ele quer nos capacitar. Não que o servo de Deus deva viver só de regalias, viver só de viagens e de tudo de bom e do melhor. E isso ser a razão da vida dele, não. A razão do servo de Deus, a razão do cristão não deve ser essa. Mas isso não significa que nós não possamos ter e comer e viver o melhor dessa terra. Porque o nosso Deus, Ele deixou tudo para nós. E Ele quer que nós vivamos e comamos e sejamos tudo de bom que há nessa terra. Tudo de bom que Deus tem para nos oferecer. Ele quer que nós venhamos desfrutar, mas que nós saibamos também passar pelos momentos ruins, passar pelos momentos difíceis, saber agradecer na luta, saber agradecer na tribulação, não murmurar, né? O beabá do crente, do servo de Deus, do cristão deve ser o quê? Não murmurar. Durante muito tempo na minha vida eu fui uma pessoa murmuradora. Não é motivo de riso, irmãos, mas é porque, enfim. Durante muito tempo na minha vida eu fui uma pessoa murmuradora antes de conhecer a Jesus Cristo. Depois que eu conheci a Jesus Cristo de Nazaré, eu aprendi, eu li a Bíblia, eu vi o que estava escrito lá, o que aconteceu com aquele povo no deserto, com aquele povo que andou com Moisés no deserto, que viu os milagres, viu tanta coisa acontecer, um caminho que deveria ser percorrido durante 40 dias, levou 40 anos. Por causa da murmuração do povo. Que coisa pior do que essa. Era 40 dias, irmãos, que era para ter sido percorrido aquele caminho.
e levou 40 anos. E o próprio Moisés que falou face a face com Deus, que viu a face de Deus, que conversou com Deus, entrava lá na tenda e Deus se apresentava a ele. O próprio Moisés não entrou na Canaã terrestre. Ele não desfrutou daquilo que ele foi encarregado a fazer, que ele foi direcionado a levar aquele povo. Imagina que decepção. Imagina a decepção de Josué, quando viu que o seu líder na terra havia morrido. Ele recebeu as promessas de Deus juntamente com Moisés. Falou: nós vamos a Canaã, nós vamos derrotar os gigantes, nós vamos suportar todas as adversidades e nós vamos chegar lá. E Moisés morre no meio do caminho. Por que Moisés morreu? Porque feriu a rocha. Era para tocar na rocha para que a água brotasse. E ele, irado com aquele povo que murmurava, povo murmurento, né? Reclamador. E ali ele irou-se e bateu na rocha. A palavra de Deus diz que ele bateu na rocha com ira. E por causa disso, ele não entrou na Canaã terrestre. Ele entrou na Canaã celestial. Glória a Deus. Mas na Canaã terrestre ele não conseguiu entrar. Quem sabe se Deus já nos abriu oportunidade, já deu oportunidade, Ele quer que nós cheguemos a um determinado lugar e por causa de atitudes que nós tomamos, de decisões que nós tomamos, de palavras que nós proferimos, Deus desvia a rota. Fala assim: não, vou desviar a rota aqui porque essa pessoa não merece isso aqui. Ela vai ter que passar por esse caminho para poder chegar ali, para poder conseguir o que ela quer. Por causa da nossa boca, por causa da nossa murmuração, por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes é necessário que Deus nos tome aquilo que tanto amamos para podermos despertarmos para a oração, para abrirmos nossos olhos e enxergarmos que existe vida fora da nossa caixinha, existe vida fora da nossa bolha, existe vida além disso aqui, além dessa igreja, existe vida além da nossa casa, existe um mundo de pessoas que precisam ser alcançadas através da nossa pregação, através daquilo que Deus colocou na minha vida e na sua vida. E não adianta você dizer assim: ah, Senhor, mas eu não sei pregar. Ah, Senhor, mas eu não sei orar. Ah, Senhor, mas eu sou tímido. Por acaso Moisés não era gago? Moisés falou para Deus: Senhor, eu não tenho condições. Eu não tenho condições. O que Deus fez? Vai, Moisés, vai, que eu mando Arão, seu irmão. Você fala, eu falo contigo, você fala com Arão e Arão fala com o povo. Mas vai, de todo jeito tem que ir. Então, se Deus mandou, tem que ir. De qualquer jeito tem que ir. E sem falar que o Espírito Santo de Deus nos capacita, né? O Espírito Santo de Deus está aqui, nos capacitando. Ele nos autoriza, nos capacita a entrar nos presídios, a entrar nos hospitais, a levar a palavra de cura. Irmão, no dia que nós nos conscientizarmos que não somos nós que fazemos, mas que a palavra liberada através do Espírito Santo, através das nossas vidas que vai fazer, a gente vai entender o potencial de Deus na vida de cada um. No dia que nós nos conscientizarmos que não somos nós somos falhos, pequeninos, pecadores, mas não somos nós. É Deus agindo através de nós. É Deus agindo através das nossas vidas. É Ele que está fazendo por nós. É Ele que faz através de nós. Eu lembro que um dia eu estava em casa e um pastor amigo meu, muito querido ele: Neumann, você está fazendo o quê? Eu falei: pastor, eu estou de folga hoje. Neumann, vamos no hospital comigo, eu vou ir te buscar. Eu falei: agora. Ele foi.
ele foi lá em casa. Meu Deus, que obra tremenda foi feita naquele hospital. Pessoas que estavam ali doentes, chorando quando viu a gente lá dentro do hospital, levando a palavra de Deus, se reconciliando com Deus, aceitando a Jesus, se debulhando em lágrimas. Eu estava em casa, eu poderia muito bem ter falado: pastor, não estou afim, não quero ir, me deixa quieta no meu canto, hoje é minha folga. Mas eu falei: não, pastor, eu vou, vem me buscar. Ele foi e nós fizemos uma obra maravilhosa naquele hospital. Pessoas aceitaram Jesus e a gente passando lá, uma mulherzinha assim, lá no hospital de base. Uma mulherzinha assim, forma de falar, gente, não é que ela seja uma mulherzinha. Uma mulher lá, sentada lá no jardim, aí ela olhou assim pra gente, aí a gente já estava indo embora, aí ela, pastor, o senhor pode fazer uma oração por mim? Eu vi que vocês são evangélicos, não sei o que, eu gostaria de receber uma oração. E ali a gente orou por ela e ela chorou e reconciliou, era afastada dos caminhos do Senhor. Então, como a palavra diz, não é, missionária? A seara é grande. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. A gente pode tirar aqui, pela quantidade de pessoas que estão aqui, buscando ao Senhor, no círculo de oração que é tão importante, né, missionária? É tão importante esse momento, que esse momento dedicado à oração. É aqui que a gente se debulha em lágrimas, é aqui que a gente apresenta as nossas petições ao Senhor, é aqui que a gente entrega nossos propósitos, é aqui que Deus faz uma grande diferença nas nossas vidas. Então, tem gente em todo lugar esperando ser alcançado, esperando que nós venhamos ter com eles e falar uma palavra de salvação. E tem outra coisa, hoje em dia as pessoas não querem ouvir mais só Jesus te ama não, viu? Porque antes nós éramos orientados a falar assim: Jesus te ama, não é? Hoje não basta falar Jesus te ama não, nós temos que falar o porquê que Jesus ama, como que Jesus ama, o que aconteceu, como que se deu toda essa situação até chegarmos a dizer que Jesus nos ama. Por que Ele nos ama? Dá a razão da nossa fé, como a palavra nos ensina, né? Nos diga a razão da sua fé. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Existe luz no horizonte, existe paz depois da guerra, existe paz para o desconsolado, existe chuva para a terra árida. Existe chuva para a terra árida. Existe chuva para o coração que está árido, precisando de paz, precisando de amor, precisando ser cultivado, precisando ser cheio do Espírito Santo de Deus. E como que nós alcançamos isso? Nos derramando na presença do Deus Todo-Poderoso. Missionário? Enfim, depois eu falo. Então, perdão, irmãos. Então existe chuva para o coração árido, o coração que está desesperançado, o coração que está triste e angustiado. É normal nós nos sentirmos tristes e angustiados. Mas o que não é normal é nós permanecermos tristes e angustiados longos anos, dias a fio, meses a fio, anos a fio. Não. Se nossa esperança está em Cristo Jesus, se a nossa esperança está naquele que ressuscitou, que estava na terra, que morreu e ressuscitou, então nós não podemos aceitar vivermos tristes e angustiados. E se o problema é biológico, se o problema é fisiológico, se o problema é de médico mesmo, procure um médico, faça um tratamento,
Mas saiba que o médico dos médicos é Jesus Cristo de Nazaré. Ele dissipa toda dor, ele dissipa toda tristeza, ele dissipa toda angústia. Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo, porque assim ele quer. Aleluia. Eu gosto de fazer minhas anotações para que eu não venha me perder, né? Durante o caminho, durante a trajetória. 6 aspectos do estado anterior de Saulo. Saulo, ele era injurioso, ele matou santos. Ele era blasfemador de Cristo. Ele era perseguidor dos cristãos. Ele era ignorante do evangelho. Ele era incrédulo do cristianismo. Ele era o principal dos pecadores e ele era um zombador. Quantos de nós já fomos zombadores da palavra de Deus, né? Quantas pessoas nós não conhecemos que já foram zombadores da palavra de Deus e hoje estão na casa do Senhor? E quantos ainda estão precisando ser alcançados para que deixem de ser zombadores de Cristo, né? E eles estão esperando por mim e por você, para que deixem de ser zombadores, para que deixem de ser caluniadores, para que deixem de falar mal aquele crentinho, aquela crentinha. Aí um dia ela vai se tornar igual nós, a crentinha ou o crentinho, não é? Eu não sei os irmãos, mas eu não vejo, eu sinto uma ofensa tão grande quando me chamam de crentinha. Eu não gosto. Eu particularmente eu não gosto. Só quer ser a crentinha, só quer ser a santinha. Nós não queremos ser. A Bíblia fala que nós somos. Nós somos. E nós tomamos posse disso. E nós queremos sim nos santificar cada dia mais. Nós queremos sim andar na presença de Deus a ponto de nos santificarmos e sermos aprovados para quando naquele grande dia, aleluia, Jesus poderá dizer: vinde benditos do meu Pai. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós procuramos viver uma vida em santidade, uma vida de constante busca e intercessão. Saulo, ele era tão zeloso por sua crença religiosa e pela tradição judaica que começou uma campanha de perseguição contra qualquer pessoa que cresce em Cristo. Como já falei aqui, os seguidores do caminho. Era chamada a seita do caminho. Em que nós temos sido zelosos ao extremo? O que nós temos feito que tem desagradado ao nosso Deus? Qual o testemunho mau que nós temos dado para aqueles que nos cercam, a ponto de eles nos verem como uma seita? Como aqueles que dizem que servem a Deus, mas na verdade não servem a nada e dão mau testemunho? Em que nós temos deixado, aonde nós temos deixado de dar o bom testemunho? O que nós temos feito para que as pessoas não vejam em nós um verdadeiro cristão? Muitos cristãos, eles fugiram de Jerusalém quando a perseguição teve início após a morte de Estevão. Estevão, nós sabemos que foi apedrejado, né, por causa da crença em Jesus Cristo. E saibam, irmãos, até hoje, irmãos são perseguidos, são apedrejados, são mortos, né? Existe uma... me fugiu o nome agora, mas é chamada de a Igreja Perseguida. Um grupo que cuida dessas pessoas que até hoje são perseguidas, são mortas, mais no Oriente Médio, na África, vários lugares, né? Tem a janela 1040, não sei se os irmãos já ouviram falar, onde há muita perseguição, onde há muita morte. Eu assisti esses dias um vídeo em que um padre estava celebrando a missa com uma metralhadora nas costas. Imagina a situação. Está celebrando a missa com uma metralhadora nas costas, porque se viesse um ataque desse povo que persegue os cristãos, para eles se defender. Olha que coisa absurda, não é? Que coisa absurda.
Saulo os perseguiu, dispondo-se a viajar aproximadamente 240 quilômetros até Damasco, na Síria, para trazer presos os cristãos de volta a Jerusalém. Mas depois disso veio a redenção daquele que era perseguidor. Aquele zombador passou a ser zombado. Aleluia! Existe terra seca para quem está morrendo afogado nas lágrimas do seu próprio sofrimento. Existe um resgate para você. Existe uma solução para tudo. Deus tem uma solução nas nossas vidas. Saulo ainda não tinha sido salvo da lei. Eu já estou terminando, tá, irmãos? É porque eu comecei a ir para um caminho e aí eu estou voltando aqui. Já estou terminando. Saulo ainda não tinha sido salvo da lei, do pecado e da morte. Talvez nós ainda estejamos inebriados no pecado. Talvez ainda estejamos vivendo sob a antiga aliança que nos prende, nos amarra, que nos impede de viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Talvez existam situações nas nossas vidas que nos prendem, que nos impedem de fluir, que nos impedem de viver no sobrenatural de Deus, porque Deus tem um sobrenatural para cada um de nós. Basta que nós nos acheguemos a Ele. Talvez estejamos atados à religiosidade e não enxergamos que aqueles que nós criticamos por causa de um comportamento religioso está precisando apenas de um abraço e uma palavra acolhedora. Até quando estaremos no sono da negligência, da indolência? Quando despertaremos para socorrer a viúva, o órfão e o necessitado, que são a razão da verdadeira religião? Pois a palavra nos ensina que a verdadeira religião é ajudar o órfão, a viúva e o necessitado. Saulo simplesmente tinha sido despertado para o seu estado pecaminoso. Ele ficou perplexo ao ver que ele, em seu zelo por Deus, estivera lutando contra o próprio Cristo. Ele, no seu zelo pela religião, ele era fariseu, e ele estava cego porque ele estava combatendo o próprio Cristo. Qual tem sido o pecado que você tem lutado diariamente? Qual tem sido o pecado que eu tenho lutado diariamente? Está escrito em 1 Timóteo 2,13. A mim, isso é Paulo falando, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Então, Paulo, ele se convenceu naquele dia que ele teve o encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Ele se convenceu de que tudo aquilo que ele estava fazendo, que ele achava que era em nome de Deus, que ele achava que era em nome da religião, que ele achava que estava fazendo a melhor coisa da vida, ele se convenceu que nada mais, ele estava fazendo nada mais do que perseguir o próprio Jesus Cristo de Nazaré. E ali Jesus entrou na vida dele e mudou a história de Saulo, que se transformou em Paulo e hoje é considerado o maior apóstolo de todos os tempos. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Procurei quem tinha as vestes
Não te vi pelos palácios da cidade, até que te encontrei. Com os pés feridos, não podia ser aquele o meu Jesus. Onde está sua coroa de brilhantes? E por que se veste feito pescador? Sua voz tão mansa me falou: meu reino não é desse mundo, e jamais me encontrarias de outro jeito, porque o bem maior da vida é o amor. Com os pés feridos, não podia ser aquele o meu Jesus. Onde está sua coroa de brilhantes? E por que se veste feito pescador? Sua voz tão mansa me falou: meu reino não é desse mundo, e jamais me encontrarias de outro jeito, porque o bem maior da vida é o amor. Assim mesmo dei a vida numa cruz, e foi por amor, morri por ti, suportei uma coroa de espinhos para ser teu Salvador. Chegamos ao final do nosso programa Deixa Deus Curar Sua Alma. Chegamos ao final de mais um programa para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que esta palavra tenha falado ao seu coração, tenha trazido algum tipo de elevo espiritual. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que traz elevo espiritual, que nós venhamos buscar, que nós venhamos perseguir, que nós venhamos estar atentos a tudo aquilo de bom, a tudo aquilo que nos edifica. Então, que essa palavra tenha trazido alguma edificação espiritual para a sua vida. A palavra de Deus diz em Números 6:22, fala sobre a bênção araônica e diz: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém.